A paz do Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador dos céus, da terra e do mar, e do seu Filho, o bom pastor, seja com todos os irmãos. E você que está me ouvindo pela primeira vez, eu quero desde já desejar todas as bênçãos sobre sua vida. Quero que você inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, para que você ouça aquilo que pode edificar a sua casa, aquilo que pode lhe abençoar, aquilo que é verdadeiro, sem acrescentar, sem diminuir. Porque só há uma coisa que pode nos abençoar, que pode nos iluminar e nos guiar, que pode nos dizer a direção e pode solucionar os nossos problemas, renovar a nossa vida e nos restaurar e nos curar, porque tem poder. É a palavra de Deus, como ela é, como está fundada. Por isso, não aceite outro fundamento. Existem milhares de pessoas com outro fundamento na internet, mas por interesse. Então eu quero convidar você a ouvir aquilo que você vai dizer: realmente, a minha vida está sendo mudada. A minha vida está sendo restaurada. Convido você a, quando for para o trabalho, ao vir do trabalho, ao levantar de manhã, quando estiver cuidando da casa, a ouvir essas palavras maravilhosas. Porque a sua casa vai se encher de bênção. Oh, glória! Porque foi assim com todos que deram o ouvido, com todos que abriram o coração para Deus e deixou Ele entrar, com todos que deixou o Espírito Santo renovar. Assim foi comigo. Eu era uma pessoa também atribulada, uma pessoa que sofria muito. Eu vivia também aí no mundo perdido, não tinha direção. Tudo que fazia não dava certo. Uma hora estava bom, outra hora estava ruim. Não sabia. Realmente não tinha conhecimento de nada. Muitas vezes queria desistir, por não ter mais esperança, por não acreditar mais. Mas eu resolvi abrir o coração para essas palavras e crer. E quando eu comecei a ouvir, comecei a crer. Que como crerão se não ouvirão? E como ouvirão se não pregarão? Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo pela primeira vez, não perde essa chance, essa oportunidade. É com você mesmo que Deus quer falar, que Deus quer fazer um compromisso com você, uma aliança. Escreve, porque todos os dias tu vai receber a palavra de Deus e Deus vai te guiar. Aleluias! Deus vai te exaltar, Deus vai te dar a vitória. E todo o mal que se levantou sobre a tua vida esses anos todos vai ser destruído, não vai insistir mais. E todo o mal que se levantar vai ser repreendido e vai cair por terra. Amém? Provérbios. A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. 8. Não clama porventura a sabedoria? A inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca. Na banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei-o de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entendes, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata,
e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me dão ouvidos me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justas. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens, riquezas permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu fui gerada, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes dos abismos. Quando colocava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mandado. Quando colocava os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. Era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam as minhas palavras. Ouve a correção, não a rejeitais, e sede sábios. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me rejeitam, amam a morte. O banquete da sabedoria. Capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá
em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam, seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Capítulo 10. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco pairador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita em contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A benção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso, para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios se acabará. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade.
O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será destruída. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua esperança, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exalta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo é feito de sabedoria, é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praquejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem bom faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para quem semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará, como joia de ouro em focinho de porca. Assim é a mulher formosa, que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais. Outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a benção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor, mas ao que procura o mal, ele lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendimento de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará.
O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como aprodecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engana. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos justos os livrará. Transtornados serão os ímpios, não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é saúde para os que ouvem. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a loucura. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja, coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grandes riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento.
A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra morrerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente obra com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade.